Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar você nesse dia. Quero agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade de podermos estar aqui reunidos para juntos aprendermos mais da Palavra de Deus através do Espírito Santo. E que nesse momento o Espírito Santo possa palestrar o seu coração de uma forma clara, perfeita e digna, para que você possa ter a amplitude de entender e de compreender a Palavra de Deus. Nós estamos numa série de mensagens sobre a igreja primitiva e hoje nós vamos estar falando um pouco sobre abençoados pela obediência. Abençoados pela obediência. Então vamos abrir o texto de Atos 2, versículo 42 e versículo 43. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Nós estamos numa série de mensagens da Igreja do Avivamento e nós estamos falando sobre a perseverança na doutrina. Depois nós vamos falar um pouco também nesse canal a respeito de perseverar na comunhão. Depois vamos falar de perseverar no partir do pão e depois nós vamos falar de perseverar no temor. Depois de nós entendermos essa linha de compreensão, vamos ver milagres e prodígios acontecer em nosso meio. Vamos falar um pouco sobre a obediência à sã doutrina. Estamos estudando sobre a Igreja do Avivamento. Estamos já há algumas semanas falando sobre isso e venho sempre pontuando os irmãos que eu creio que nesse tempo que nós estamos atravessando, que vivemos a igreja nesse tempo, há uma grande probabilidade de nesse tempo a igreja viver um grande avivamento, um grande despertamento, uma grande existência do amor ser germinado no coração da humanidade. E eu não sei se esse avivamento ele vem no formato que nós estamos criando, através da expectativa. Mas uma coisa eu sei, ele vem, e eu creio que em convenções de massa haverá, através desse grande despertamento espiritual que o nosso tempo pode vivenciar. Eu creio numa igreja que será uma igreja mais evoluída, com a oração, com o compromisso da palavra, com a caridade, com a respeitabilidade ao seu próximo. Eu creio em ministros mais leais, com a vida pautada no propósito unicamente no reino de Deus e do Evangelho e do seu próprio ministério. Eu creio em crentes orando nas ruas, sem precisar de uma convocação pastoral ou uma liderança. Eu creio no avivamento que levará uma igreja a se preocupar mais com o necessitado e menos com o império pessoal. Eu creio em tudo isso. Uma coisa nós vamos atravessando nesse tempo, e uma coisa eu me apego a perguntar: como nós não temos e não vemos mais milagres como nesta igreja
que vivenciou nesse século. A igreja primitiva, ela tinha milagres por consequência de uma vida perseverante na doutrina, na comunhão, no partir do pão, na oração e no temor. Por quê? Nós não vemos mais milagres nos dias de hoje. Estamos atravessando o meio de uma pandemia. Temos diversos homens de Deus que ministram a palavra do Senhor. Não vou citar nomes aqui de cada um dos ministros por ética e por respeito. Mas a minha pergunta e a minha indagação é: por que Deus não opera mais milagre? Deus mudou? Não, Deus não muda. O que falta aí são uns diz: ah, pastor, falta fé. Aí eu não concordo que falta fé. Quantas pessoas aqui crê que Deus cura o enfermo? Eu sou um que creio. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê está condenado. Então eu creio que a oração da fé, ela cura o doente. Então não é falta de fé que temos. É falta de oração? Não, não é falta de oração. Eu conheço pessoas que têm o hábito de orar constantemente e diariamente. No versículo de número 43 vem dizendo isso, que o Senhor fazia muitos sinais e prodígios pelos apóstolos. Perceba que os sinais são muitos. Então não há uma cura em limitação. A cura, ela não tem um excesso de pessoas. Eram muitos sinais que se faziam pelos apóstolos. E vamos ver lá em Atos capítulo 5, nós vamos ver que milagres eram tão normais que eles colocavam os enfermos nas calçadas para que a sombra de Pedro simplesmente o curasse. Em Atos capítulo 19, quando Paulo não pode orar, o enfermo, a Bíblia diz que Paulo manda o próprio lenço para o enfermo, ao tocar no lenço, ser curado da sua enfermidade. Porque nós vivemos uma escassez de milagre no nosso tempo. E nós, lendo Atos 2, versículo 42, a Bíblia diz isso. O Espírito nos trouxe a essa resposta. E perseveravam. Perceba que há uma permanência na perseverança na doutrina dos apóstolos. A perseverança na doutrina dos apóstolos é no bojo de ensinamento dado por Jesus aos apóstolos. Há uma perseverança na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor. A Bíblia diz que em cada alma, não é em 5, em 10, não, é em cada alma havia o temor. E sinais se faziam pelos apóstolos. Antes dos sinais e prodígios, eles perseveravam, ou seja, eles permaneciam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor. Nós queremos os milagres nesse tempo, mas sem a obediência à doutrina, sem a comunhão, sem o partir do pão, sem as orações e sem o temor. Nós queremos o milagre de qualquer jeito. Nós queremos os milagres do nosso modo. E milagres para essa igreja eram consequências de uma postura perseverante. Algumas semanas atrás, estive estudando sobre o posicionamento radical. Porque perseverar aqui é não abrir mão, não negociar, não desfriquilibizar aquilo que foi aprendido desde o princípio. Ou seja, o ensino de Jesus, o ensino que foi dado aos apóstolos, foi o bojo de ensinamento que Jesus deu aos seus discípulos. O posicionamento daqueles irmãos em questão à doutrina era radical. Eles não negociavam, eles não mecanizavam, eles não tinham desfriquilidade para atrair pessoas com uma doutrina de uma forma diferente ou com uma distorção. Eles permaneciam naquilo que aprendeste primeiro.
Já falei aos irmãos a respeito do fundamento da sã doutrina dos apóstolos. Quais tipos de doutrina nós estamos estudando nesse tempo? Quais tipos de doutrina nós estamos se submetendo? E quais tipos de doutrina devemos lidar no mundo para nós não confundir com a doutrina dos apóstolos? Estudamos sobre a obrigação e os deveres que os líderes têm de pregar a sã doutrina. Porque para a igreja perseverar nela, é preciso que aquele ministro da palavra se sinta comprometido com a palavra. Não há possibilidade de uma pessoa ensinar a doutrina se ela não tem um comprometimento com a doutrina. E isso nós falamos aqui nos vídeos anteriores. Com essa sã doutrina ao ponto de pregá-la a experiência ou experimentá-la em sua própria vida. Isso é tão sério que no texto sagrado que aqueles que rejeitam a sã doutrina, aqueles que rejeitam o ensino fundamental da fé e das escrituras, o apóstolo Paulo vem escrevendo na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 e 4, ele declara que aqueles que rejeitam esse ensino, aqueles que rejeitam essa palavra do nosso Deus, é soberbo, orgulhoso, e ele chega a chamá-los de falsos mestres. Além de Paulo chamá-los de soberbo, e ainda diz, nada sabe, e deliram em questões e contendas de palavra, ainda no mesmo texto Paulo vai dizer a Timóteo no versículo 5, que esses homens são ignorantes, cuidam viver a piedade, mas como objeto de lucro. Ainda, Paulo chama-los de ignorantes. Paulo chama de contenciosos, ou seja, gostam de contender, gostam de confusão, gostam de discutir para embolsar conhecimento, mas a intenção não é viver a piedade. Gente, o apóstolo João, na segunda epístola, no capítulo 1, versículo 10, ele diz assim a Paulo. Paulo é muito radical, e Paulo diz, devemos evitar aquele que gosta de contender. Contender aqui não é brigar, não é discutir. Contender aqui é debater, desbolsar conhecimento, apresentando inverdades acerca do que é verdadeiro. E Paulo está falando daqueles que conhecem a sã doutrina, mas insiste em desconstruí-la. Olha o que diz em Romanos, capítulo de número 16, versículo 17 e 18. Diz assim: olha, seja daqueles que não sabem discernir a verdade, daqueles que não têm o conhecimento para discernir o ensino da verdade. Isso é uma coisa muito clara. Hoje o que nós mais vemos é pastores degradando um com o outro para buscar um pleno conhecimento através da presença do Espírito Santo entre seus fiéis, no qual foi confiado a cuidar, orientar, apacentar, para desbolsar aquilo que o Espírito Santo deu a cada um. Quando observamos a Bíblia Sagrada, nós vemos que para o segredo do sucesso, é um dos segredos da bênção de Deus na vida dos homens, cujos os nomes estão registrados na Bíblia Sagrada, é a obediência. Você terá uma vida de sucesso em toda a esfera da vida, a partir do momento que você entender que a sua vida ela é regida pela divina palavra de Deus, que é o alicerce, o fundamento da sua existência. Então, o ponto de partida é obedecer. O ponto do Senhor trazer a nós é a obediência. Perceba que Samuel disse a Saul, lá na primeira carta de Samuel, capítulo 15, do 22 ao 23, obedecer é melhor do que sacrificar. Estava observando quando Deus chamou Abraão e faz Abraão caminhar sem saber para onde ia.
Abraão, na sua descendência, foi obediente. Deus falou: sai, lá em Gênesis 12, sai da terra e da casa dos seus pais e vá para um lugar aonde eu irei te mostrar. A Bíblia diz que Abraão vai sem saber para onde ia. Abraão e a sua descendência foi abençoado pela obediência. Uma outra pessoa que foi abençoada pela obediência foi José. José é tão abençoado pelo meio da obediência que ele sai do poço onde seus irmãos os lançaram para ser escravo. Outro homem abençoado pela obediência foi Davi. Em 2 Samuel capítulo 5, nós vemos isso. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 30 ao 35, vamos ver Moisés sendo abençoado também pela obediência. Você vai encontrar Moisés recebendo de Deus a aprovação do seu ministério porque obedeceu a palavra de Deus e o que Deus assim designou para ele. Agora, se eu serei abençoado pela obediência, e se a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina, o que a doutrina representa para que eu seja abençoado? Pelo simples fato de cumpri-la. O que nós precisamos entender não é um ritual, é doutrina. Não é um legalismo, é fundamentação da nossa fé. A sã doutrina não é uma regra religiosa, é um princípio da nossa vida espiritual. Porque sou abençoado, porque eu consigo ter a bênção de Deus sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre a minha vida. É quando eu decido obedecer a doutrina e o ensino da palavra de Deus. A Bíblia diz que a doutrina é como chuva e ela rega você. O ensino da palavra rega a tua alma. O ensino da Bíblia é tão importante que a Bíblia garante que se houver um ensino sistemático antes das estações, são reguladas por ela. Joel capítulo 2, a partir do versículo 21 ao 23, diz assim: eu vos enviarei ensinadores de justiça, e com ele a chuva no seu tempo. A chuva temporã era a chuva de fevereiro, e era a chuva que regava a terra para dar o seu plantio. A chuva seródia era a chuva de outono, que preparava a lavoura para a colheita. Aí o Senhor diz: eu vou mandar ensinador. E quando eu mandar o ensinador, eu trago com ele a chuva, que regulará o tempo e a estação. No versículo 24 e no versículo 25, o Senhor diz assim: a eira se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mostos e de azeite, e eu restituirei o tempo que foi consumido pela crise. Quando o ensino de justiça, quando há o ensino da palavra, quando há o ensino genuíno da doutrina, há um equilíbrio espiritual sobre a sua vida. É por isso que em Deuteronômio capítulo 32, versículo 2, vem dizendo sobre isso. Ou seja, a doutrina e o ensino da palavra é para ser como uma chuva de inverno, constante, fina, sem trovão, sem relâmpago, mas constante. Se você já morou numa roça, você sabe o que é uma noite de chuva na roça, bem fininha. Você ouve a chuva na bica, e da bica ela despeja no reservatório. E a chuva com trovoadas tem um turbilhão de trovões e de relâmpago, arrebenta com a lavoura, acaba com a raiz da plantação, enche o tanque e enche o açude, mas não rega. A doutrina e o ensino de Deus é como chuva de inverno, que rega a sua vida e fortalece a sua fé e estrutura o teu espírito para desafios que a vida te proporcionar daqui então.
É lamentável o que eu vou dizer. É lamentável que eu viva numa geração que gosta de oba-oba. Pessoas hoje em dia não dão mais valor à palavra. A palavra ela virou uma questão sem prioridade em algumas igrejas. Hoje a igreja ela prefere ser nutrida pelo oba-oba, pelo blá blá blá, e automaticamente quem gosta de pregação para agora, tem gente que é assim: Deus está enviando a profecia do céu e te abençoando e tu recebe agora aí. Tem pessoas que gostam de pregação por aqui e por agora. O resultado tem que ser para agora. Eu preciso de um milagre emergencial. O que vale é a foto, o que vale é o sorriso e o que vale é a curtida. Mas para aqueles que querem crescer na graça, não se importa com o resultado imediato, porque o que faz efeito é aquilo que vai continuar germinando dentro da minha alma e provocando uma mudança contínua na minha existência. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Porque a providência da obediência traz benefícios para a minha vida. Obedecer o ensino de Deus, abençoado pela palavra, porque o ensino da palavra é uma fonte de vida. Provérbio capítulo 13, do 14 ao 20. Com quem você anda? Com qual nível de pessoa você se relaciona? O ensino é uma fonte de vida. Quantas vezes somos desviados do plano de Deus, da vida que o Senhor nos garante, porque decidimos caminhar à margem do ensino do Senhor. E isso é tão poderoso, porque em Provérbio 4, do 5 ao 7, vem dizendo isso, que o ensino do Senhor é uma fonte de vida. Bem-aventurado é aquele que decide viver segundo a palavra de Deus. O ensino da palavra permanece na doutrina e te fará sábio. Aqui eu não estou falando de conhecimento. Os estudiosos da mente humana diz que tudo que você recebe numa pregação ou numa palestra ou num seminário ou num curso de preparação ou de informação, informação se torna em conhecimento se for colocada em prática. Informação se torna em sabedoria ou em conhecimento se for colocada em prática. Tudo que eu estou falando aqui, se não for posto em prática, é só informação. E se for posto em prática, vira o conhecimento. O conhecimento se torna sabedoria quando Paulo também pegou a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, do 15 ao 17, dizendo que o ensino da palavra preparará e te aperfeiçoará para o tempo ou para aquilo que tiver que acontecer. João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus dizia aos fariseus: errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. O que Jesus dizia aos doutores da lei, que tinha a Torá nas mãos, vocês conhecem e entendem que rapidamente ou espiritualmente, mas vocês entendem a escritura intelectualmente, mas não espiritualmente. Estamos cheios de pessoas que conhecem a Bíblia intelectual, mas não têm a sabedoria e a compreensão da palavra no nível espiritual. 2 Coríntios capítulo 5, do 15 adiante, Paulo está dizendo que existe duas formas de você conhecer a Cristo. Uma, segundo a carne, e a outra forma, conhecer de uma maneira segundo a doutrina. Tem muita gente que conhece segundo a carne. O seminário ensina, a faculdade teológica ensina,
mas intelectualmente. Mas da outra maneira só é possível conhecer quando a revelação do Espírito opera na vida do crente, gerando nele transformação e aplicando nele a palavra de Deus, tornando a palavra um fruto de vida para se tornar uma experiência de aprofundamento na fé. O ensino da palavra é como lâmpada que traz a luz. Salmo 119, versículo 5. O ensino da palavra clareia e faz resplandecer a minha vida. Provérbio capítulo 6, versículo 23 diz assim: porque o mandamento é uma lâmpada e o ensino é uma luz. Como tem gente que não está nem aí para o ensino da palavra de Deus, irmão. Como tem pregadores que se dão ao trabalho de pregar em outras coisas. É lamentável que tenha um grupo de pessoas assim nas igrejas, que não valoriza a exposição da Bíblia, porque ela é a luz. Escute, crentes ensinando na palavra, crentes ensinados na palavra, não se afastam da presença de Deus. Crentes ensinados na verdade não caem em tentação alheia por discursos de homens que trazem palavras dentro da casa de Deus. Pessoas que têm o verdadeiro ensino da palavra não se afastam da presença, não deixa ser induzida ou levada ou até mesmo guiada por certas doutrinas de homem que estão sendo colocadas diante de vós. É por isso que Salomão diz em Provérbio, capítulo 22, versículo 6, apenas ensina por isso. Em Deuteronômio 6, versículo 7, o ensino da palavra nos deixa forte. Em 1 João capítulo 2, versículo 14, garante a vitória a um povo, uma nação ou uma pessoa. O que te garante a vitória é a palavra. É o ensino da palavra que estabelece um estilo de vida diferente no mundo. Perseverar é permanecer naquilo que aprendeu primeiro. Essa igreja de Atos 2, ela só foi uma igreja perseverante, ela só foi uma igreja que permaneceu na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor, porque houve um ensino da palavra, houve um evangelho cristocêntrico, houve um evangelho pregado como cultura e não como religião, não com placa de dominação batista, presbiteriana, pentecostal, não. Houve uma palavra cristocêntrica para que ele entendesse e compreendesse, para perseverar no bojo de ensinamento que foi dado a Cristo Jesus, a sua igreja. Que Deus possa abençoar você, que esse vídeo possa alcançar a plenitude do conhecimento da sua vida e que você entenda que há alguns privilégios abençoados pela obediência. Se você quer ter uma vida abençoada, próspera, no caminho de Deus, obedeça. Procure uma igreja que te ensine o evangelho genuíno. Não fique debaixo de julgos de homens que estão buscando ovelha para si e distorcendo a palavra de Deus para benefício próprio e para a glória própria. Entenda isso. Abra seu coração. Eu, como ministro do Evangelho de Cristo, eu lhe convido a fazer isso. Medite de dia e de noite, para que não falte conhecimento. Busque a plena revelação da palavra, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Que as bênçãos de Deus e o ensinamento que te traz vitória seja genuíno, cristocêntrico para a sua vida e para toda a sua família. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo para que as palavras que foram ministradas alcancem a vida de todos. Que Deus abençoe você.